castelo forte é o nosso Deus. Muito bem, queridos irmãos. Então nós estamos, como eu disse, não é tratando do capítulo 2 da Confissão de Fé de Westminster, que trata a respeito de Deus e da Santíssima Trindade. Esse é o tópico que nós estamos tratando. Ali não projetou. Me ajuda aí, por favor, na TV. E nesse tópico, nós estávamos falando, já tem algum tempo, né, meus irmãos, que nós tratamos desse capítulo. Então eu vou retomar aqui brevemente, para que os irmãos possam mais uma vez acompanhar. Nós estamos falando a respeito da existência de Deus, né? Do ser de Deus e das suas perfeições, tomando como referência especialmente a primeira frase, que é: há um só Deus vivo e verdadeiro. É a primeira frase da Confissão de Fé deste capítulo 2, né, que é de Deus e da Santíssima Trindade. Há um só Deus vivo e verdadeiro. Então nós trabalhamos, né, ao longo dos estudos anteriores a respeito dos modos de negação de Deus, né, que a gente chama comumente de ateísmo. E eu disse aos irmãos que a forma de ateísmo, ou as formas de ateísmo, são várias, né? Desde aquele ateísmo teórico, de alguém que de fato estuda para negar a existência de Deus, né? Uma pessoa que se declara filosoficamente uma pessoa que rejeita a existência de Deus. Mas também existe aquele chamado ateísmo prático, né? Que é aquele ateísmo em que a pessoa ela não tem um sistema de negação da existência de Deus, mas ela vive como se Deus não existisse. Na prática, ela ignora a existência de Deus. A nossa época, meus irmãos, que nós vivemos agora, especialmente depois das chamadas grandes guerras, né? As duas grandes guerras, os teóricos costumam classificar a nossa época, a partir ali dos anos 60, 70, né, das décadas 60, 70, de pós-moderna, né? Nós vivemos um período chamado de pós-modernismo. E uma das coisas que o pós-modernismo faz é diluir, esvaziar o sentido de tudo. Esse é o modelo cultural que nós vivemos. Nós não temos mais conceitos que sejam conceitos sólidos. O pós-modernismo veio e ele estabeleceu na nossa cultura a ideia de que qualquer verdade ela pode ser aceita. O que importa é você se sentir bem com aquela verdade que você defende. Não há uma verdade absoluta. Você é dono da sua própria verdade, você vive bem com a sua verdade e tá bom. Não há mais aquela discussão. A ideia de tolerância, por exemplo, ela tomou conta da nossa época, né? Então a ideia que as pessoas colocam é que nós temos que tolerar as opiniões contrárias, tolerar as opiniões divergentes, né? E a tolerância, de acordo com o pós-modernismo, não é aquela tolerância de você estar disposto a um diálogo com o outro. A tolerância é você simplesmente não entrar em discussões, né? Tudo bem, você pensa assim, eu penso diferente, vamos, cada um na sua, né? Cada um no seu quadrado, cada um com a sua verdade, e isso é que importa. Vamos viver bem, vamos viver em paz, né? Essa é a tolerância do mundo pós-moderno. E, em se tratando do conhecimento de Deus, há um autor, professor universitário, teólogo, chamado Alistair McGrath, que ele diz o seguinte, que a grande marca da época pós-moderna é a indiferença em relação a Deus. Não é mais a negação de Deus, mas é a indiferença. As pessoas elas não estão mais preocupadas com a ideia de Deus. Houve um tempo, né, na nossa história da humanidade em que as pessoas elas respeitavam a ideia de Deus. Então, a cultura era uma cultura mais religiosa em relação ao Deus cristão. Então isso aconteceu muito fortemente até a idade chamada Idade Média, né?
em que as coisas relacionadas a Deus, elas tinham um peso maior. Tanto isso é verdade que algumas pessoas, por exemplo, faziam aquela separação entre as coisas que eram sagradas, né, das coisas que não eram sagradas. Eu me lembro que até algum tempo, por exemplo, na minha infância, né, a gente ainda ouvia, hoje eu não sei se a gente ainda ouve, mas eu ouvia, por exemplo, dos irmãos mais idosos, né, da minha avó e outros irmãos da igreja, dizendo, por exemplo, que havia uma roupa para a igreja, né? Essa roupa, a minha avó usava a expressão assim, roupa de ver Deus, né? Essa é a roupa de ver Deus, né? A roupa da igreja. Então você usa essa roupa aí, você pode usar na semana. Agora essa aqui é da de ver Deus, né? A igreja é da igreja, né? Então não sei se hoje ainda isso acontece, mas o fato é que isso em algum momento era muito forte. As pessoas tinham respeito, né? Você via, por exemplo, pessoas passarem pela frente da igreja e fazerem algum tipo de referência, né? Mesmo pessoas que eram de outras denominações, às vezes elas passavam em frente de uma igreja, elas consideravam aquela construção uma construção sagrada, né? Elas devotavam aquela construção. Aqueles católicos, né, faziam o sinal da cruz, né? E mesmo em outras igrejas, eu já vi, por exemplo, católicos passarem em frente de igrejas protestantes, mas que têm formato de igreja, como a nossa, por exemplo, né, que é um formato bem característico mesmo de igreja, e fazerem o sinal da cruz, né, quer dizer, em reverência àquele lugar. Então havia isso, né, havia essa, em maior volume e em maior devoção, né, essa deferência, essa honra, né, ao que era sagrado. Hoje, no entanto, estas questões se esvaziaram e as pessoas, inclusive, tratam as coisas relacionadas a Deus com uma indiferença muito grande. Elas não conseguem perceber, de fato, diante de quem elas estão, né? Elas não conseguem saber a diferença que há entre uma coisa e outra. Então, os irmãos percebem, por exemplo, que muito dificilmente, na nossa cultura pós-moderna, as pessoas conseguem diferenciar o que é um culto a Deus e o que não é um culto a Deus. Então, elas entram num culto a Deus como se estivessem indo a uma balada, por exemplo, a um show de rock, né? Elas não conseguem diferenciar mais os ambientes. Na minha infância, eu me lembro que quando você... alguns versículos, né, eles eram muito enfatizados, né? Como, por exemplo, tira a sandália dos teus pés, porque a terra onde estás é terra santa. Então, a ideia de que quando você ia à igreja, você tinha que entrar no templo, né, com esta reverência, né? Aqui você está num lugar diferenciado, né? O texto também, né, quando diz que o Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Então, você entrava na igreja e tinha aquele silêncio, né? As pessoas, elas compreendiam que elas estavam num ambiente diferente, né? Hoje, estas coisas se perderam, né? Quase na maioria dos contextos. Não há mais esta percepção de que onde nós estamos é um lugar diferente. Não que ele seja sagrado pela sua construção, obviamente, não há nada aqui que é sagrado, né? Tudo aqui é objeto normal, né? Não há nada neles, mas o fato de estarmos reunidos como igreja, isto deveria trazer ao nosso coração um pesar mais claro da presença de Deus. O Apocalipse diz que Cristo Jesus, o Senhor, Ele anda no meio das igrejas, né? Então, quando nós estamos reunidos como igreja, a presença de Deus, ela é mais evidente do que no outro lugar. Tem algumas pessoas que dizem, mas se eu estiver em casa, eu continuo crente, Deus está me falando do mesmo jeito. Sim, você continua crente, Deus fala com você, mas não é a mesma coisa de quando você está reunido na igreja com o povo de Deus. Esta reunião aqui, meus irmãos, ela é uma reunião distinta de todas as demais reuniões que você possa imaginar. Especialmente no culto,
Nós não estamos aqui num culto, nós estamos numa escola bíblica. Mas no culto, que é aquele momento em que nós concentramos toda a nossa atenção, toda a nossa devoção, todo o nosso olhar, nossa audição, todos os nossos sentidos para Deus e a sua palavra, seja ela cantada, seja ela exposta, lida, pela igreja. Quando nós estamos ali diante dele, aquele momento é um momento especial. Deus fala especialmente pela pregação da palavra. Esta é uma expressão que inclusive está no nosso catecismo maior. Quando nós chegarmos lá nesta pergunta, está lá na frente, 157, 58, por ali, que fala da pregação e da palavra de Deus, os irmãos vão perceber que os catecismos, eles mostram que, de modo especial, Deus nos trata pela palavra. Então, significa dizer que o culto público, aquele culto de domingo, do dia do Senhor que nós fazemos, quer seja pela manhã, quer seja à noite, ele é diferente das demais reuniões que nós fazemos. Alguns irmãos nossos dizem que não há diferença entre cultos e cultos, Eu recentemente ouvi até um pastor colega dizer isto, que tudo é culto, culto a Deus. Nesse sentido, de fato, a nossa vida é uma vida de culto a Deus. Onde você estiver, você está cultuando a Deus porque você é parte da família, Então, a sua vida deve ser uma vida de devoção mesmo. Quer comais, quer bebais, façais outra coisa, fazei-o para a glória de Deus. Então, a sua vida é uma vida de culto. Mas, claramente, as Escrituras chamam o povo de Deus para um dia especial de culto, um culto especial. Isso desde o Antigo Testamento, os irmãos sabem disso. O povo de Israel se deslocava para se concentrar num único lugar, naquele momento, naquela hora, para ouvir a voz de Deus. Então, na igreja cristã, nós não temos mais esses mecanismos cerimoniais, mas nós temos a mesma convocação, porque os irmãos se lembram de que no primeiro dia da semana, os cristãos se reuniam para relembrar acerca da ressurreição de Jesus. Então, todos os domingos, todo o primeiro dia da semana, nós nos reunimos como povo de Deus para celebrarmos a ressurreição do nosso Salvador, o senhorio dele em nossas vidas. Então, esta convocação é uma convocação diferente. Esta presença no culto público é uma presença diferente, certo? Porque você está obedecendo a uma convocação específica do dia do Senhor. Então, pastor, então o culto que eu faço na minha casa, na quarta-feira, um culto de gratidão, não é culto? É culto, mas não tem o mesmo peso do dia do Senhor. E o que eu estou querendo dizer com peso? A manifestação da glória, da graça de Deus. Porque no dia do Senhor é o dia que Deus requereu. Deus não te obriga a participar de cultos semanais, mas Ele te obriga a participar do culto do dia do Senhor. A convocação da igreja é para o dia do Senhor, certo? Então isso significa que nós estamos sendo obedientes a esse Deus. E eu estou fazendo tudo isso aqui, nós vamos falar sobre culto mais para frente, mas eu estou falando sobre isso porque quando eu me referi à indiferença, eu quis exatamente dizer que hoje as pessoas perderam essa capacidade de compreender diante de quem elas estão, quem é o Deus que elas adoram. E as pessoas acham que esse Deus que elas adoram pode ser formatado conforme a imagem que nós fazemos desse Deus. Nós criamos um Deus na nossa mente, na nossa cultura, e nós queremos que esse Deus se adeque às nossas impressões, ao nosso modelo. E por isso vocês percebem por aí que existem modelos de tudo quanto é jeito de culto. Você tem um self-service de culto. Você se encaixa em qualquer modelo que você quiser. Por quê? Que falta aí? Será que todas essas pessoas estão fazendo certo? Talvez você pense, pastor, será que não somos nós que estamos fazendo errado? Porque eu já fiz essa pergunta algumas vezes. Será que eles estão certos e nós não? É aí que entra então a nossa responsabilidade de ouvir
o próprio Deus falando sobre isso. Porque se você está aqui para adorar a um Deus, você tem que perguntar a Ele: Senhor, como é a forma que eu devo adorá-lo? Senhor, quem é o Senhor, para que eu possa oferecer ao Senhor algo que agrade ao Senhor? Não é assim? Quando você vai dar um presente a alguém e você talvez não tem tanta intimidade com a pessoa, como é que você faz? Você pergunta, né? Pergunta para alguém que tem mais intimidade: vem cá, como é que o senhor Romar gosta de... Como é que ele... Que presente ele gosta? O que ele está... Né? Ah, eu gosto disso, disso. Você vai lá e faz de acordo com o gosto. Não é assim? Deus é a mesma coisa. Deus é uma pessoa que quer ser reconhecida dentro do seu padrão, não da nossa vontade. Então, esse desconhecimento de Deus, meus irmãos, gera esses vários tipos de ateísmos que nós temos por aí, de rejeições contra Deus, que passam muito mais pela indiferença do que por uma rejeição clara. Nem sempre as pessoas dizem: eu não acredito em Deus, mas na maioria das vezes elas dizem: eu acredito em Deus, só que elas se tornam indiferentes em relação àquilo que Deus requer delas. Então elas vivem suas próprias vidas, em vez de viverem a vida que Deus quer que elas vivam. E esse é o grande problema da vida cristã, este é o grande problema do nosso chamado cristianismo moderno, ou pós-moderno. As pessoas querem que Deus se adeque ao estilo de vida delas, e não o contrário. Elas não querem se adequar ao estilo de vida que Deus propõe. E quando alguém prega uma mensagem que indique isso, esse alguém é rejeitado pela comunidade. Então, os pregadores acabam tendo que se adequar também aos ouvintes, para que ele tenha algum tipo de acesso a essas pessoas. E por isso, nós temos perdido, infelizmente, né, em muitos lugares, esta dimensão de quem Deus é, de quem nós somos, de como nós devemos adorá-lo, do estilo de vida que nós precisamos ter, das coisas que nós precisamos corrigir em nossas vidas, dos pecados que nos atrapalham, que nos separam de Deus, da piedade. É isso que a Bíblia chama de piedade. Nós temos perdido esta piedade. Nós temos perdido valores e conceitos muito caros, muito ricos para nós. Nós não gostamos mais de orar, não gostamos mais de ler a palavra de Deus. Orações são orações, às vezes, que demonstram um afastamento de Deus. Não há orações que revelem intimidade com Deus, nas palavras, no modo de tratamento, né? Nós demonstramos nas nossas palavras que nós estamos distantes. São palavras muitas vezes decoradas, são palavras muitas vezes já anteriormente formatadas, que revela que nós não estamos mesmo conversando com um Pai que é íntimo de nós, abrindo o coração, né? Nós vamos fazer orações de confissões nos cultos. As orações duram no máximo 30 segundos, 1 minuto, e nós achamos que isso é suficiente para expor ao Senhor os nossos pecados, né? Nós vamos ler a Bíblia e nos cansamos se a leitura é uma leitura longa. Se o pregador ele prega mais tempo, nós nos cansamos porque nós não temos paciência de ouvir a palavra sendo pregada. Então, isso demonstra exatamente esta indiferença. Nós nos tornamos muito mais religiosos, e por isso o texto que nós lemos aqui de Marcos, né, foi bastante apropriado para hoje. O Espírito Santo preparou, né, que fosse assim, porque é um texto em que Jesus fala exatamente sobre esta questão, inclusive retomando o texto de Isaías, né, quando ele diz: vocês me honram com os lábios, mas o coração está longe. Vocês fazem até a coisa certa do ponto de vista formal, mas não há conexão, né? Vocês são uma igreja formalmente boa, mas estão longe de mim, que é o que aconteceu com a igreja de Éfeso.
A igreja de Éfeso era uma igreja que era assim, era uma igreja de boa teologia, uma igreja que era capaz, inclusive, de reconhecer os falsos profetas. Jesus elogia isso, né? Jesus fala: vocês são teologicamente muito bons, doutrinariamente muito bons, mas vocês perderam o coração. Vocês estão fazendo estas coisas muito mecanicamente, como se isso fosse a vida cristã, né? A vida cristã não é uma vida de racionalidade, né? Não é apenas cabeça, não é apenas saber doutrina, mas é, como diziam os puritanos, é fazer com que a doutrina desça para o coração. E esse, meus irmãos, é o grande desafio, especialmente das igrejas que são igrejas ortodoxas, como a nossa. Uma igreja reformada, ela corre este risco, porque nós, presbiterianos, somos conhecidos, né, mundo fora, exatamente pela capacidade que nós desenvolvemos, por conta da nossa história da reforma, de sermos pessoas, de sermos uma igreja, de sermos uma denominação que se preocupa com o ensino, que se preocupa com saber doutrina, com base credal, com base confessional. Louvado seja Deus por isso. Mas também, por outro lado, nós corremos o risco de acontecer isto que eu acabei de lhes dizer que aconteceu a Éfeso, ou o que acontecia com o povo de Israel. Nós nos tornamos muito conhecedores da doutrina, nos tornamos especialistas em repetir os temas doutrinários, decoramos o breve catecismo, o catecismo maior, sabemos trechos das confissões, dos credos, recitamos, mas isso não está no nosso coração. Quando nós precisamos trazer à memória o que nos dá esperança, nós não temos o que buscar, porque está só aqui. E aí nós precisamos de piedade. E a piedade, ela não se conquista aqui, porque do coração é que procedem as fontes de vida. Mas é do coração também, Marcos, que procedem os maus desígnios. Então, sobretudo, diz Provérbios, o que se deve guardar, guarda o coração. Percebe? É o centro da nossa vida. Então, às vezes nós temos, ontem até nós falávamos isso no conselho, né? Às vezes nós temos até uma excelente doutrinação, um excelente ensino, um excelente conhecimento da palavra. Mas a questão é, isto tem de fato afetado a nossa vida? Quando a gente sai daqui, né, depois da pregação, depois de um estudo, isso muda a nossa vida? Ou nós entramos no ouvido e deixamos entrar no ouvido e sair pelo outro, né? Será que não faz esse trajeto de descer ao coração e de eu verificar, é mesmo, Deus me falou, eu preciso mudar isso, e mudar? Esse é o grande desafio, e é o meu desafio, irmãos. Eu não estou falando isso criando aqui uma barreira, não, é o desafio nosso. Eu também, como crente, como irmão de vocês, eu também passo por isso. E talvez até num grau de uma exigência maior, porque a função que Deus me deu, né, de ser inclusive irrepreensível, pesa sobre mim. E às vezes eu preciso dizer coisas que eu me pergunto, mas nem eu mesmo estou fazendo isso. Tem misericórdia de mim, Senhor, porque eu não posso ensinar os irmãos. E quando nós pregamos como eu prego, uma pregação sequencial, isso ainda é pior. Porque há pastores que pregam aqueles textos que são mais afeitos a ele, e ele evita textos que vão falar do pecado dele, né? Isso acontece, não estranho, mas acontece. Tem pastor que não prega sobre certos textos, porque se pregar, o pessoal vai falar, pastor, mas o senhor mesmo tá... né? Então ele evita, ele tira da Bíblia aqueles trechos que têm a ver com ele. Mas quando a gente prega como eu prego, que é uma sequência, não tem como evitar. Tem horas que eu chego num texto e falo, não tem como eu pregar isso aqui, porque eu vou ter que pregar para mim primeiro, né? Mas é isso que Deus quer, sabe? É isso que Deus quer. Deus quer que nós nos reconheçamos miseráveis mesmo, diante da graça da palavra. Deus quer que ao olhar a palavra e ao aprender sobre ele, nós tenhamos esta atitude, não é? E óbvio, meus irmãos, quem nos dá isso é o Espírito Santo de Cristo. É o Espírito que move os nossos corações para o arrependimento.
E como nós devemos buscar o Espírito de Cristo para que os nossos corações sejam transformados? A Bíblia responde isso. Colossenses 3:16. Alguém lê para nós, por favor? Colossenses 3:16. O que diz esse texto maravilhoso, para que a gente possa seguir aqui na nossa sequência? Está aí a resposta. Eu vou repetir para que os irmãos lá do YouTube e as pessoas que nos assistem, né, possam ouvir também. Vamos ler juntos, então? Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente, em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, louvando a Deus com o coração. Este é o texto em que Paulo nos ensina como nós devemos fazer. Primeira coisa, habitar em nós Cristo. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Sem a palavra, meus irmãos, é impossível. Leia a Bíblia, estude a palavra. Instruindo e aconselhando mutuamente, relacionamento. Uns se preocupando com os outros, uns ajudando os outros, crescendo juntos, tendo paciência com o irmão mais fraco, sendo suporte para ele, ajudando-o a crescer, oferecendo a ele sua mão, sua companhia, dando a ele recursos para que ele possa aprender, presenteando-o com bons livros, orando por ele, lendo a palavra com ele, visitando quando for possível, estando junto, aconselhando mutuamente. E terceiro lugar, louvando a Deus. Onde? No culto ao Senhor. Palavra, comunhão, louvor, gratidão. É assim que a gente se enche do Espírito. Não tem nada mágico. Não tem uma coisa que você joga assim, um pó santo, né, que você joga e a pessoa... Não. É só fazer o que a Bíblia está falando. Leia a palavra, compartilhe a palavra com os irmãos e louve ao Senhor juntos, cantando os salmos, cantando a Bíblia, cantando a palavra. Escolha cânticos que instruam seu coração. E aqui eu vou dar uma instrução, né? Já temos conversado sobre isso, mas veja o poder que os cânticos têm no culto. O cântico no culto, meus irmãos, não pode ser um cântico contrário ao ensino da palavra de Deus. Por uma razão muito simples. Porque se nós aprendermos uma mentira a respeito de Deus, nós não estaremos preparados para resgatarmos do coração aquela palavra que vai nos dar o consolo e o ensino no momento da necessidade. O que o salmista diz lá no Salmo 119:11? Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Se nós cantamos no culto frases que não são verdadeiras, o que acontece conosco? Nós guardamos no coração mentiras. E quando nós estivermos num momento de necessidades, nós vamos trazer do coração mentiras. Não é assim? Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer passar por sobre as águas. Às vezes não. Às vezes o mar não vai se abrir, às vezes a situação vai piorar e às vezes você vai se afogar e vai morrer.
E o seu velório vai acontecer aqui no dia seguinte. Mas pessoas que cantam isso, elas pensam que de fato, não, Deus vai abrir, Deus vai... Não vai, meu irmão. Não vai. Deus talvez não quer salvar a pessoa da vida física, ela vai morrer. Mas pastor, eu tenho fé que ele vai sobreviver, eu tenho fé que ela vai levantar. Meu irmão, todos os sinais vitais ali já pararam. Não tem... Deus pode fazer um milagre? Pode. Mas entenda que se a pessoa morrer, é também bênção do Senhor para a sua vida. Deus quer te dizer alguma coisa. Eu conversei há uma semana aqui com uma pessoa que me disse, ela tem passado por algumas situações bem difíceis, né? Uma senhora, e eu aconselhando, não é da nossa igreja não, é uma outra pessoa que a gente conhece de outro lugar, né? E ela é membro de uma igreja de linha mais neopentecostal, né? E ela me disse o seguinte, falou, pastor, a vida inteira eu fui ensinada a fazer alguma coisa para alcançar o favor de Deus, a vida inteira. Por isso que eu desenvolvi esse hábito de querer fazer, de tomar a frente, de achar que eu não vou dar conta. E isso me traz ansiedade, me traz sofrimento. Porque eu fico pensando nas minhas filhas, nos meus filhos, e eu quero fazer, eu quero que dê certo, eu não quero que eles se desviem, eu não quero que eles... Eu falei, minha irmã, aí que está o problema. Porque o Evangelho da Graça é exatamente o oposto disso. O Evangelho da Graça diz para você assim, não importa o que você faça, se não for a graça de Deus, nada vale. Pensa no exemplo Marta e Maria. Marta estava numa correria esquisita, né? Jesus estava lá e ela preocupada com a casa, tal, aquele negócio. Maria esqueceu a casa. Deixa isso para lá, depois a gente varre isso aí, depois. E sentou-se aos pés de Jesus. Marta veio e repreendeu Jesus, porque ela falou assim, o senhor não manda Maria me ajudar aqui? Como se ela dissesse, o senhor não está vendo que ela não está fazendo nada? Ela repreendeu Jesus, e Jesus, com toda aquela paciência educativa, né, que ele tinha, ele falou, Marta, casa você arruma depois, menina. Depois que eu sair, você preocupa com isso. Maria, ela escolheu a melhor parte, porque ela sabe que eu estou aqui agora, talvez ela não me veja mais, então ela escolheu a melhor parte, ela está aqui quietinha, ouvindo a minha instrução. Esse é um exemplo muito claro de uma coisa prática que a gente vive, né? A gente tenta construir as coisas pelo nosso próprio coração, pelo nosso próprio esforço, e Deus está o tempo todo dizendo, não depende do seu esforço, descanse em mim, lance sobre mim toda a ansiedade, porque eu vou cuidar de você. Então, esse é o Evangelho da Graça. É a esse Deus que nós servimos, não é a outro Deus. Então, meus irmãos, não sejamos indiferentes em relação ao Deus ao qual nós servimos. Não desprezemos a instrução do Senhor. Não desprezemos a palavra de Deus que todo domingo é pregada aqui nesta igreja, ensinada aqui nesta igreja. Deus tem que nos falar aos corações, e Ele fala. E por isso, eu quero então, aqui, mostrar aos irmãos, recapitulando, este autor John Gray, ele não é evangélico, é um sociólogo, é um pesquisador,
mas ele relacionou aí esses chamados 7 tipos de ateísmos. Eu não vou me aprofundar, porque tem algumas coisas aqui que são bem da área da filosofia, eu não acho que seja, assim, que vá trazer tanta compreensão para os irmãos, então eu vou só passar mesmo, mas só para vocês perceberem como que o ateísmo, né, essa negação de Deus, essa indiferença em relação a Deus, como que isso está presente na nossa época, na nossa cultura, e como que isso se mostra de várias maneiras, né? Então, o chamado novo ateísmo, que é esta ideia, né, do homem perfeito, né, dessa humanidade que está ali, né, o grande pontífice da humanidade. Então, os homens se considerando como sendo senhores da história, né, os homens se considerando como sendo donos do seu destino. Você ouve essas pregações, que eu estou chamando de pregação, porque é quase uma pregação mesmo, né, desses coachings modernos, e o que eles falam? Eles falam, olha, você é dono da sua vida, assuma o comando, né, do seu navio, você é dono da sua história, você pode reconstruir a sua história. Quer dizer, o foco é o homem, é o esforço do homem, é a sua mudança de mente, né? Deus não é em nenhum momento considerado. O que Paulo fala em Romanos 12:2, que é renovação da vossa mente pela palavra, está longe dessas pessoas. Eles estão pensando num poder intelectual humano que transforma o estilo de vida da pessoa, né? O esforço próprio. Então você vai conseguir, você vai tomar as rédeas, mude a sua maneira de pensar, né? O fruto do Espírito ninguém considera, né? Ninguém considera. Então ontem eu ouvi uma palestra em que a pessoa falava sobre agressividade, e ela dizia, você tem que se tornar menos agressivo, você tem que cultivar a paciência. Em nenhum momento ela falou a respeito do Espírito Santo agindo no coração para transformar por dentro. Então aquela coisa que vem de fora para dentro, né? Não é algo que o Espírito planta, muda, transforma a sede, te dá poder. Paulo fala, fortalecidos no poder de Deus, nós seremos capazes de resistir aos dardos inflamados do maligno. Em segundo lugar ali, o racionalismo, que é aquilo que eu falei com os irmãos aqui bastante tempo, a ideia de que nós vamos resolver todas as coisas pela mente, pela cabeça, pelo conhecimento, né? Quanto mais as ciências vão descobrindo as coisas a respeito do ser humano, mais poderoso o ser humano vai ficando, menos Deus é considerado. Então nós vamos estudar a neurociência, para a gente entender como o cérebro humano funciona, porque depois vai chegar uma hora em que Deus não faz falta mais aqui, vamos tirar Deus, o que importa é a movimentação dos neurônios, como que o nosso cérebro opera, etc. e tal. Tem um autor que eu estou lendo recentemente, ele é um coreano, chamado Byung-Chul Han, é dificílimo de ler, um negócio... Eu li para os meninos lá um pedacinho do livro, é engraçado porque você não entende nada do que o cara leu, né? E é coreano, eu estou achando que a tradução é que foi... arrumaram algum tradutor lá, e coreano, né? Mas é muito interessante, ele fala o seguinte, o título desse livro que eu estou citando é Sociedade do Cansaço. A tese dele é de que nós estamos cansados do volume de informações que nós recebemos e nós perdemos a conexão entre pessoas. Cada um vive na sua própria loucura, na sua própria correria, né? E aí ele fala que o nosso mundo é um mundo neuronal, um mundo que se preocupa com os neurônios, com a mente. E hoje em dia é tudo isso, né? Tudo é como que você ativa os seus neurônios, ativa isso para você, tal. Deus está longe, é o racionalismo. O homem vai controlar, o homem vai resolver o problema. E isso acontece desde Adão, né? O homem tentando resolver o problema, desde a queda. Desde a queda o homem está tentando resolver, já tem pelo menos uns 6.000 anos aí, o homem tentando resolver. Até hoje não resolveu, pelo contrário, né? Parece que as coisas estão piorando. Terceiro ali, evolução versus ética. Eu
ontem eu até contei para os meninos, né, teve um episódio muito interessante envolvendo o nosso ministro do STF. E o dono do ex-Twitter, né, do chamado X, que é o Elon Musk. E o ministro do Supremo, ele resolveu dar uma decisão de censurar algumas postagens no antigo Twitter, né, no chamado X. E o Elon Musk, então, numa briga de queda de braço, né, briga de poder, falou: não, nós não vamos censurar as postagens no Brasil. Eu prefiro perder os milhares de dólares de investimentos que eu tenho no Brasil e manter a liberdade. Então eu vou tirar todas as restrições e vocês podem publicar o que vocês quiserem. Os brasileiros podem publicar o que quiserem no Twitter, eu garanto. Aí ele escreveu uma frase assim: princípios são mais importantes do que dinheiro. E o cara é o homem mais rico do mundo, né? E eu achei muito interessante porque ilustra isso, evolução versus ética. São dois princípios. Uma coisa é, bom, nós precisamos evoluir como seres humanos. Mas onde estão os nossos princípios? Nós podemos fazer clonagem humana? A ciência consegue fazer, mas isso é ético? Percebe? E aí você tem um valor que é o valor da inteligência humana sendo colocado nas indústrias farmacêuticas, por exemplo, nas vacinas, né? Nas pesquisas relativas a doenças como câncer, como Alzheimer. Mas fazer esses procedimentos é ético? Ontem eu vi que o primeiro transplante de fígado de porco num moço, não deu certo, né? Tá dando certo. E aí o processo evolutivo do conhecimento humano e a ética de outro lado. A pergunta é: quando é que estas coisas vão se equilibrar? Será que elas se equilibram ou uma vai se tornar mais poderosa do que outra, né? Talvez chegue um momento em que a evolução, o conhecimento engula a ética. E aí tudo vai valer sem se considerarem os princípios. Quarto lugar ali, a religião moderna política, que é também chamada de gnosticismo, porque o gnosticismo antigo, né, é aquela ideia de que uma cabeça mais iluminada, ela traz luz, né, para os demais. Nós vivemos isso, inclusive no Brasil, né? Com esta polarização política, nós temos dois salvadores. De um lado, o companheiro, né? De outro lado, o mito. São dois redentores. Então, há quem pense que o companheiro vai nos salvar e há quem pense que o mito vai nos salvar. E aí, a briga em torno disso, por quê? A moderna religião política. A política se tornou religião. As pessoas adoram, literalmente, um ou outro, né? Isso acontece em todo lugar do mundo, não é só no Brasil, não. Acontece na Rússia, com o Putin, né? Acontece na Venezuela, com o Maduro, que já tem tanto tempo que está lá, que já está podre, né? Não está nem maduro mais, já apodreceu. Acontece em vários lugares do mundo, porque a ideia de que a política vai nos salvar. Não, nós temos que ser de esquerda, porque a esquerda ela pensa mais nos menos favorecidos, pensa mais nas injustiças, e isso é que vai nos salvar. Não, nós precisamos ser de direita, porque a direita nos dá mais liberdade, porque a direita... E aí nós colocamos o coração nisso, e nos esquecemos de que quem manda na esquerda e quem manda na direita é Cristo Jesus, o Senhor, que é Rei sobre todas as coisas. Se Ele quiser tirar o Lula, Ele tira. Se Ele quiser tirar o Bolsonaro, Ele tira. Se Ele quiser tirar os dois, Ele tira. É Ele que manda no mundo. Então nós temos que clamar a Ele: Senhor, nos ajude, tem misericórdia de nós, tem misericórdia do Brasil. Coloca lá aquela pessoa que vai honrar o Teu nome. Coloca aquela pessoa que vai ser melhor para o nosso país. Percebe a diferença? Não estou dizendo para os irmãos que, pessoalmente, nós não possamos fazer escolhas. Fazemos, tanto que fizemos, né? Não estou dizendo para os irmãos que nós não tenhamos que considerar, não, este é melhor, este é pior. Isso é natural, nós temos que fazer isso, somos cidadãos.
Mas o que eu quero dizer é que a nossa esperança final não pode estar nessas coisas. A nossa esperança não pode ser colocada num partido, numa posição, numa pessoa. É Cristo. Então, independentemente de quem esteja, por isso que Paulo diz, né, toda autoridade ela é dada por Deus, e o nosso dever é orar por essas autoridades, porque de fato é Cristo quem governa o coração do presidente Lula. É Cristo quem governa o coração dos ministros. Ah, pastor, mas tanta coisa errada que o Bolsonaro fez, que o Lula fez. Sim, mas todas essas coisas aconteceram porque Deus ordenou que fosse assim. Eles são responsáveis pelos seus pecados, mas Deus está no controle. Eles não estão alheios a Deus. Percebem como que nós somos indiferentes em relação a Deus no mundo? Nós sempre tendemos a excluir Deus e achar que os homens têm o poder de fazer as coisas, de mudar a história. Não tem. Aqueles que odeiam Deus, porque provavelmente têm algum problema contra Deus mesmo, geralmente são aquelas pessoas que tiveram traumas na infância. Um caso muito claro é do filósofo alemão Friedrich Nietzsche. Nietzsche era neto de pastores luteranos e claramente nos seus escritos ele demonstra esse ódio pela religião por causa da experiência negativa que ele teve dentro de sua própria casa. Não é incomum filhos de pastores, filhos de presbíteros, filhos de líderes religiosos se revoltarem com a igreja por causa dos problemas que eles veem nas igrejas, talvez até mesmo os maus tratos que os seus pais sofrem. Eu conheço filhos de pastores, por exemplo, que claramente odeiam a igreja. Um exemplo que nós temos é do John Piper. O filho do pastor John Piper tem um canal no TikTok em que ele fala mal do cristianismo e do pai, das pregações. O Piper prega, ele desprega. E é filho de um dos pastores mais conhecidos do mundo, Talvez o maior evangelista hoje que nós temos, em termos de conhecimento mundial, seja o Piper. E com isso eu não estou dizendo que o Piper errou. O que eu estou querendo dizer é que provavelmente este filho teve alguma decepção, alguma situação que o levou a refletir esse ódio, pela religião, pelo cristianismo. Às vezes seja uma questão de impiedade mesmo, pode ser, mas muito provavelmente seja um aspecto da sua relação no mundo, Então não é incomum, não é incomum. Eu vejo os irmãos aqui, geralmente os irmãos pedem, na terça-feira mesmo, o irmão pediu para que a gente orasse pelos filhos que estão desviados e tal, e eu me lembrei disso, muitas vezes, talvez algumas das ausências que nós temos hoje, claro que obviamente Deus ordena que estas coisas aconteçam para que nos instrua, mas provavelmente alguns dos que estão fora, seja por esta razão, por alguma decepção, por alguma desilusão, quer seja na sua casa, quer seja na igreja, Isso pode acontecer. Então essas pessoas nutrem no coração um ódio de Deus, elas não aceitam o governo de Deus nas suas vidas. Sexto lugar, o ateísmo sem progresso. Esta é uma visão mais filosófica, que diz basicamente o seguinte: é um tipo de ateísmo que não acredita muito em nenhum tipo de sistema que resolva os problemas do mundo. É o que Nietzsche chamava de niilismo, ou seja, nós somos isso aqui mesmo e não adianta o que a gente faça, nós vamos continuar assim, vai todo mundo morrer mesmo. Então, é aquela indiferença mesmo, assim, sabe? De não considerar que Deus seja importante. Eu sempre cito aqui a palestra do filósofo Jean-Paul Sartre, que ele disse, alguém perguntou para ele assim, você não acredita em Deus por quê? Ele falou, olha, a minha questão não é que eu não acredito em Deus, é que se Deus existe, não faz diferença para mim. Ele não interfere na minha vida. Então, quer dizer, é isso que reflete o senso, que eu disse aos irmãos dessa comunidade pós-moderna. Deus não é... Deus, Ele criou, está lá preocupado com outras coisas. Eu já vi até algumas pessoas dizerem, alguém faz uma oração, aí a pessoa fala assim, você acha que Deus vai preocupar com isso? Deus tem tanta coisa mais séria para preocupar, vai preocupar com isso aí? Como se Deus tivesse atarefado, num gabinete,
distribui a senha aí, quem é o próximo? Né? Como se fosse uma coisa assim, né? Meio... tem pessoas que pensam assim, né? Que Deus está lá e não vai servir só alguns, né? E por último, aí o ateísmo do silêncio. Esse talvez seja aquela ideia de que o que nos importa, no final das contas, são as chamadas meditações, né? Hoje nós temos muito isso no mundo, o silêncio como sendo colocado, o silêncio como sendo o momento de paz, né? Existem reflexões, a pessoa coloca uma música ali agradável e ela medita naquela música, ela sai né, quer dizer, é o Deus cósmico, né? O Deus que está aí no universo, o Deus que opera pela calmaria, né? Então muitas pessoas hoje pensam nisso. Não é um Deus pessoal, é um Deus ambiental, né? Um Deus, você constrói um ambiente para Deus. Então você arma lá seu tapete, coloca um incenso cheiroso, né? Toma um banho, veste uma roupa relaxada e fica lá, né? Respirando fundo, técnica de respiração, né? E aí você sente Deus falar com você, né? Meditação, a meditação transcendental, que é um tipo de ateísmo porque nega a relação do Deus pessoal. Deus quer que a gente converse com Ele. Claro que você vai ouvi-lo, mas o movimento de ouvi-lo é no momento da palavra, é o momento da pregação. Na pregação Deus fala, a gente ouve. Na oração, você conversa com Deus. Senhor, me ajuda nisso. Senhor, muito obrigado por isso. Você conversa com Deus. Deus é um diálogo, não é um silêncio. Ninguém fala no silêncio, né? Silêncio é silêncio. Deus não fala no silêncio, né? Tanto que os profetas, por exemplo, o período chamado intertestamentário, né, depois do Antigo Testamento para o primeiro evangelista, foram 400 anos, né? E na teologia bíblica a gente chama esses 400 anos de 400 anos de silêncio, porque Deus fechou a boca dos profetas, né? É o período chamado dos Macabeus. Inclusive na Bíblia católica, né, tem o livro dos Macabeus, né? Os 2 livros dos Macabeus, são 2, né? São 4, 2, acho, não lembro. Sei que são livros dos Macabeus, né, que contam a história da revolta dos Macabeus e tal, na guerra lá dos judeus, que é um livro muito interessante do ponto de vista histórico, né, para a gente conhecer aquele período. Não é um livro inspirado, obviamente, mas é um livro histórico muito interessante para a gente conhecer. Meus irmãos, eu quero fechar aqui com 10 minutos. E passa para mim, por favor, Gui, para a próxima tela. Isso. Então ali nós temos o segundo parágrafo da confissão, e nesse segundo parágrafo os irmãos vão perceber que o texto continua com esta devoção piedosa a Deus, né? Eu gosto muito desse capítulo, irmãos, porque ele é um capítulo muito, que nós chamaríamos de doxológico. O que é isso? É um capítulo de louvor, é um capítulo em que os puritanos, eles reconheceram a grandeza de Deus de tal maneira, e se sentindo incapazes, né, de definir Deus, eles simplesmente trouxeram textos da palavra que traziam perfeições divinas, né, qualidades de Deus, porque não há o que falar de Deus senão aquilo que a própria palavra diz a respeito dele. Não tem como nós definirmos Deus. Então são capítulos muito ricos e que vale a pena a gente ler assim, com o coração preparado para entender estas coisas, né? Lembrando os irmãos que, embora não esteja ali, mas todas estas frases, elas são amparadas por textos bíblicos, né? Eu não contei, mas aqui nós temos quase, acho que mais de 20 textos bíblicos, né? Só nesse segundo parágrafo. Então, o que mostra que eles não fizeram isso de suas próprias cabeças, não foi uma elaboração teórica, né? Eles simplesmente foram lendo a palavra de Deus e recolhendo da palavra de Deus o que a palavra fala a respeito de Deus, quem Deus é. E eles foram então coletando, encaixando. Olha, aqui no Evangelho de João diz que Deus é isto, aqui em Atos diz que Deus é isto, nos Salmos Deus tem esta perfeição, aqui em Romanos Paulo fala sobre isso. Então eles foram coletando
e montaram esta tela que os irmãos têm aí, ou pelo menos parte, né? Porque ela continua nos demais parágrafos. E eu gostaria que nós lêssemos aqui, por gentileza, né, juntos, esse trecho. Vamos ler? Deus tem em si mesmo e de si mesmo toda a vida, glória, bondade e bem-aventurança. Ele é todo suficiente em si e para si, pois não precisa das criaturas que trouxe à existência. Não deriva delas glória alguma, mas somente manifesta a sua glória nelas, por elas, para elas e sobre elas. Ele é a única origem de todo ser. Dele, por ele e para ele são todas as coisas, e sobre elas tem ele soberano domínio para fazer com elas, para elas e sobre elas tudo quanto quiser. É um texto que ou você desiste de ser crente ou você chora, né? De gratidão a Deus, porque é belíssimo, né? Sim, meu irmão. Isso, é porque a glória de Deus, ela não depende de nós, né? A glória de Deus não deriva, não sai de nós. A glória está nele, independente de nós, né? É nesse sentido. A glória de Deus não deriva de nós, ela não sai de nós. Ele possui glória em si mesmo. É porque o texto está a sintaxe da escrita ali, né? Não, é no sentido de que a glória que Deus possui, não somos nós que damos a Ele. Ele tem independente de nós, né? Se nós não existíssemos, Ele continuaria com a glória perfeita. A existência também, né, não depende de nós, não somos nós que damos existência a Deus. Então, os ateus, eles cometem um erro grave exatamente por causa disso, porque à medida que eles tentam negar Deus, isso para nós é indiferente. Porque Deus existe independente de uma pessoa dizer Deus não existe. Não importa se um cientista disser Deus não existe. Tá. Ele continua existindo, porque a existência não deriva disso, né? Não deriva do homem. Porque é uma questão óbvia. Se a existência ou a glória de Deus derivasse dos homens, nós seríamos maiores do que Deus. Concorda comigo? Porque se a origem de uma perfeição de Deus está em nós, nós somos maiores do que Ele. Não é isso? Então não se pode derivar do homem nada que pertence a Deus. Deus é, como diz o texto aqui, Ele é autossuficiente, né? O que significa que a suficiência de Deus está nele, plena.